Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Estamos no mês de julho, mês dedicado aos avós. Vocês sabiam disso? E hoje nós vamos falar sobre como os idosos são os mais afetados com problemas da mastigação, que, caso você não saiba, levam a diversas doenças. Para conversar com a gente, eu recebo aqui o Dr. Davi Cunha, dentista especialista em implantes. Doutor, boa tarde, obrigada pela sua presença. Vamos lá falar desse assunto, que muita gente em casa deve ter curiosidade, deve ter medo, às vezes não sabe que está com problema. Tentar desmistificar um pouco disso, da história do idoso que chega a uma certa idade. O senhor estava conversando aqui comigo nos bastidores, existem vários níveis de consciência, né? Tem gente que perde um dente, acha que é natural, que é coisa da idade, vai deixando. Alguns têm consciência de que estão sendo prejudicados, mas de fato, faz tanta falta assim você perder um dente? O que acontece? Boa tarde, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. E com relação à perda de um dente, primeiro eu queria dizer que ainda existe aquele pensamento de que com o envelhecimento, né, os cabelos, da mesma forma que os cabelos vão ficando brancos, a gente também vai perdendo dentes. Isso não é verdade, né? Isso é um mito, não é verdade, não é real que perder dentes faz parte do envelhecimento. A perda de um dente, ela é uma mutilação que pode esconder problemas de saúde que ocasionaram a perda desses dentes e a perda desses dentes ou desse dente pode ocasionar novos problemas de saúde, tá? Então, assim, a perda de um dente, a simples perda de um dente, digamos assim, ela pode diminuir reduzir a até 70% a capacidade mastigatória, a simples perda de um dente. Ela pode provocar a desestabilização dos dentes que permanecem na boca, né? E também ela vai provocar ao longo dos anos a redução, o que a gente chama de atrofia, né? O osso ficando mais fininho, mais murchinho, impossibilitando a utilização de próteses no futuro. Tudo isso, se você estiver indo regularmente ao profissional, tudo isso é detectado com antecedência e não é natural que o idoso perca um dente, é isso? É verdade. Não é natural, não é desejável e nem é saudável que uma pessoa perca um dente ou perca alguns dentes ou perca todos os dentes, né? A ideia de você utilizar uma prótese móvel, um substituto, tudo isso é na tentativa da gente recuperar um pouco daquilo que foi perdido. E, como você disse, a prevenção ela é fundamental para isso. Assim como a prevenção para o homem é fundamental para a saúde do homem, a prevenção ginecológica é fundamental para a saúde da mulher, a prevenção feita pelo dentista ela é fundamental para detectar alterações, para detectar problemas ainda em estágio precoce, antes que esses problemas possam se agravar no futuro. Doutor, o senhor trabalha com implantes dentários, está há 19 anos aí trabalhando com pessoas, Sim. eu acredito que seja uma porcentagem maior do seu público, que são os idosos, né? Sim, sim. O que eles apresentam? Quando é que um idoso ou quando um familiar de um idoso começa a detectar, opa, meu pai, meu avô está ali sem dente, alguma coisa não está normal, está atrapalhando de alguma forma, que sinais são esses? Existem sinais que vão desde sinais físicos, né? Quando esse idoso ele perdeu dentes, ele mudou o perfil da dieta dele por conta desse desconforto, por conta dessa insegurança mastigatória, ele mudou por exemplo, ele tá comendo comidas, não está mais mastigando bem, não está mais mastigando como Frutas, mastigava, né, não tem você mais precisa segurança para morder. morder frutas, exatamente. Ele muda também o padrão do alimento, ele passa de uma comida mais fibrosa, mais sólida, para comidas mais pastosas e, consequentemente, esses alimentos eles são mais ricos em açúcares, né, em carboidratos,
E aí esse idoso, permanecendo com esse problema, ele pode, por conta desse perfil de alimentação, desenvolver outros problemas de saúde, como, por exemplo, até a diabetes, né? Esses sinais, eles podem ser sinais internos, né, detectados na saúde desse paciente por conta da mudança do padrão de alimentação. Se esse paciente ele perdeu dentes, consequentemente ele sentiu menos segurança ao mastigar, mudou o perfil da alimentação, e essa mudança do padrão de alimentação por alimentos mais pastosos, mais ricos em açúcares, também provocou problemas de saúde, como por exemplo a diabetes. Esse paciente ele também pode desenvolver problemas estomacais, como refluxo, gastrite, porque não está mais triturando o alimento da forma como deveria. E existem também sinais mais sutis, como por exemplo, é um paciente que está mais isolado, né? A gente sabe que o idoso ele já vai tendo ali o seu círculo social mais restrito com o passar dos anos, e ele vai restringindo ainda mais. Ele vai deixar de sair para a igreja, né? São os relatos que eu tenho lá no meu consultório. Ele já vai se sentir menos seguro, não vai mais para a igreja, não vai mais para o shopping, não vai mais para o restaurante, para aquele almoço em família. Então são sinais mais sutis, mas que também são importantes para contribuir para a detecção, né? Se esse paciente está se sentindo menos seguro ou se está tendo algum tipo de problema por conta da perda dos dentes. Gente, isso é real. A gente vai exibir agora uma reportagem com a dona Kátia, que é paciente do doutor Davi, e ela relata na reportagem tudo isso que o doutor está falando. O que ela deixou de fazer, os problemas que ela enfrentou, problemas inclusive psicológicos, ela acabou se afastando um pouco dos familiares, dos amigos, e foi em busca da solução, que já já a gente vai dizer uma das soluções, né? Vamos ver agora a reportagem com a dona Kátia. Felicidade estampada no rosto. Sorriso largo que Dona Kátia tem orgulho de mostrar, mas nem sempre foi assim. Eu tinha realmente só 8 dentes meus e o resto já era tudo implante. Eu sentia que estava assim infeccionando, né, dor de estômago e a depressão constatada, né? As antigas próteses dentárias e o bruxismo trouxeram inúmeros problemas para a saúde da aposentada. Eu tinha vergonha de falar perto das pessoas e assim deixei de sair, né? Eu procurava sempre ficar mais em casa e peguei uma depressão, né? O que é mais difícil. Quando a idade chega, não tem jeito. É na velhice que os problemas de saúde se agravam. E um dos problemas mais recorrentes está relacionado à saúde bucal, principalmente a perda dos dentes. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, idosos entre 65 e 74 anos costumam perder até 93% da arcada dentária. E a falta de um único dente pode reduzir drasticamente a capacidade de mastigação. Ela pode causar desequilíbrios oclusais, que podem causar dores na face, dores de cabeça, até dores no pescoço. E internamente essa mastigação ruim ela pode provocar problemas estomacais, refluxo, gastrite e até doenças metabólicas como a própria diabetes. Quando casos assim acontecem, é preciso buscar tratamento urgente, antes que ocorram complicações mais graves. Esses pacientes, eles têm acesso hoje a tratamentos que recompõem, eles têm acesso a tratamentos que reconstroem esses dentes que foram tendo um desgaste mais acentuado, um desgaste mais acelerado com o tempo. Esses tratamentos a gente chama de reabilitação oral. Essa reabilitação oral, você pode utilizar diversos materiais, desde resina até as porcelanas mais modernas. E para aqueles pacientes que perderam dentes, hoje o que existe de mais moderno, de mais eficiente para devolver a eficiência mastigatória que esse paciente perdeu são os implantes dentários. Desde os implantes dentários unitários, né, de um dente ou de alguns dentes,
que podem ser feitos inclusive com a técnica da cirurgia guiada, que são os implantes sem corte, até os implantes totais. E hoje a gente tem disponível para esses pacientes que perderam todos os dentes e até perderam já uma boa parte do osso que sustentava esses dentes com a atrofia óssea, a gente tem inclusive à disposição os implantes zigomáticos, né, que devolvem todos os dentes sem a necessidade do enxerto, sem a necessidade de reconstruir o osso, de uma maneira muito mais rápida e mais confortável para o paciente. Kátia precisou correr contra o tempo. Com o tratamento finalizado, veio a transformação na saúde e na vida da aposentada. Com menos de 4 dias, eu estava já sorrindo, né? A gengiva ainda se recuperando, mas já estava com a prótese fixada e sorrindo. Olha aí que maravilha você voltar a sorrir. A gente voltou sorrindo da matéria de ver a alegria da dona Kátia. Doutor, acho que quem está em casa deve ter se identificado com vários sintomas que pode nem ser da falta do dente, mas que agora estão tendo essa consciência. Meu Deus, como um dente pode fazer falta? Os problemas, gente, não são só no que diz respeito à doença metabólica, como o doutor disse, problema na oclusão, mas como a dona Kátia, ela entrou realmente num quadro depressivo, né? E agora vocês estão vendo que isso é real, mas tem tratamento, né, doutor? Tem tratamento. O que faz? Qual é o primeiro passo? Tô sem um dente, tô comendo comida pastosa, tô mastigando só de um lado, vou buscar a solução. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, como eu disse anteriormente, a perda de um único dente ou a perda de alguns dentes, ela vai, com o passar dos anos, o nosso corpo ele vai diminuindo o volume desse osso. Ele vai diminuindo, vai murchando o osso. Então, o primeiro passo é identificar esse volume ósseo, né? Qual é o volume ósseo disponível para que seja planejado da melhor forma a reposição do dente que foi perdido ou dos dentes que foram perdidos. E junto com essa delimitação, que seria você, numa comparação, né? Delimitar o terreno para a construção, né? Então, depois que você faz a delimitação desse terreno, a gente começa com o projeto da casa, digamos assim, o projeto da construção, que seria o plano de tratamento. Quantos implantes vão ser necessários? Se aquele espaço ali ele está adequado para a colocação de 2, de 3, de 4 dentes. Então, os exames para a delimitação do terreno, para a verificação da condição de saúde daquele paciente e depois o projeto, que seria o plano de tratamento. Faz um check-up, né? Exatamente. Tem check-up também para os dentes? Tem. Hoje em dia a gente tem... Você vai na consulta, né? Isso. Hoje em dia a gente tem disponível, né, além do conhecimento, né, do dentista, da destreza desse dentista em identificar doenças, a gente tem a tecnologia hoje disponível para ajudar a identificar doenças nos seus estágios cada vez mais iniciais. Inclusive, a inteligência artificial está muito presente no consultório, desde no diagnóstico, né, no auxílio do diagnóstico, quando a gente vai analisar ali as imagens no computador, as radiografias, as tomografias, até o planejamento em si do tratamento, em que a gente hoje tem ferramentas para planejar, por exemplo, a posição exata que o implante vai ficar e transpor isso para a vida real, para o paciente real. Tem como o paciente saber como vai ficar o sorriso depois, né, também. Exatamente, o planejamento para dar uma sorriso. Motivada. Doutor, eu vou agora lhe jogar aqui as dúvidas que geralmente existem, que é justamente o que pode estar distanciando a pessoa que está com problema daquela solução que muitas vezes está ao alcance dela, mas por falta de informação ela não vai buscar, né? Eu tive o exemplo do meu pai, que não é mais vivo, mas era muito resistente a usar prótese ou a colocar implante. E a minha mãe também, né, que já tem uma certa idade e enfrenta alguns problemas, mas assim, ela pelo menos vem lutando com esses problemas. Uma grande resistência é em relação à dor, principalmente no caso do implante, né? Tratamento normal não, porque tem anestesia, mas o implante, eu já vi na reportagem que tem uma situação em que você não precisa passar pelo procedimento com o corte.
Precisa ter medo de dor ou já existe solução para isso também? Muita coisa do que vem evoluindo na odontologia vem evoluindo no sentido de deixar o tratamento mais previsível, com mais longevidade, mas também vem evoluindo para melhorar cada vez mais a experiência do paciente dentro ali do consultório, sentado ali na cadeira. Para que seja uma experiência com o mínimo de desconforto e com o máximo de velocidade, para que ele fique menos tempo possível sentado ali na cadeira, né? Então hoje a gente tem disponível, por exemplo, anestesia digital, a gente tem a cirurgia guiada, que é a colocação dos implantes sem precisar cortar a gengiva, a gente tem a execução de tratamentos com o paciente sob sedação, né, que o paciente fica ali dormindo, né, e a gente tem também a evolução dos próprios medicamentos para o controle da dor após o tratamento. Então, hoje em dia a gente tem evoluído bastante também, não só nos materiais, nas técnicas, mas também no que diz respeito à evolução, a experiência do paciente no consultório odontológico. Eu lembro que antigamente os tratamentos eram bem demorados. Você ia, sei lá, 10 consultas para você conseguir ter aquilo que está dentro do planejamento, né? Não é um procedimento só, mas você faz um planejamento, por exemplo, para mudar o seu sorriso, eram muitas consultas. E eu sei que hoje esse número caiu bastante, né? Isso. O tratamento ele é bem mais rápido. A gente tem, por exemplo, o que se chama hoje de odontologia robótica, né? Que seriam robôs auxiliando aquele processo que era muito artesanal ali no laboratório, na fabricação das próteses. E eu tenho uma história muito, assim, que ela é muito marcante para a minha vida profissional com relação a essa questão do tempo. Eu tinha uma paciente, eu digo tinha porque ela já faleceu, né? Há alguns anos, infelizmente, ela teve câncer, mas eu tive uma experiência muito marcante com ela, porque ela era uma paciente diabética e que, por conta da perda dos dentes há muito tempo, ela não tinha mais osso. O osso dela estava muito fininho. E o que a gente fez? A gente fez o planejamento que se tinha disponível, que era a reconstrução do osso, para depois você fazer os implantes, para depois você fazer a prótese fixa. E aí, essa paciente, ela passou por todo esse processo, mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de tratamento, e teve lá o tratamento concluído, bem sucedido. Mas, depois de 1 ano, 1 ano e meio, ela descobriu esse câncer e veio a falecer. E eu digo que isso foi muito marcante para mim, porque foi um ponto de inflexão na minha carreira, porque depois dela, eu busquei técnicas para diminuir esse tempo de 1 ano e meio. E foi aí que eu trouxe a técnica dos implantes zigomáticos para a clínica, para a gente poder fazer aquilo que demoraria um ano e meio, hoje a gente consegue fazer em menos de 1 semana. E aí o paciente, consequentemente, tem a dignidade restaurada, tem a vida transformada, a qualidade de vida de volta. Aproveitado mais tempo, por muito né? mais tempo. É verdade isso. Doutor, e é caro? É outro grande... Claro que a opinião do doutor vai ser diferente de quem está em casa, de que realmente não tem nenhuma noção. Mas, gente, levando em consideração que é um investimento que você faz para uma mudança de vida, não é só mudança no sorriso, diante de tudo que a gente viu, é uma mudança de vida. Muitas pessoas acham que é inacessível, tanto em relação ao valor, como às condições para que essa pessoa possa fazer esse planejamento. O valor do tratamento vai depender da complexidade do caso, né, digamos assim, e não tem como fugir daquela máxima de que tudo que tem qualidade precisa ter um investimento. Mas hoje esse investimento ele está mais acessível, porque essa questão da técnica é uma dos fatores que consegue diminuir também o custo, o fato de você não precisar mais de um tratamento tão longo, de você poder resolver esse tratamento, poder resolver esse caso com um tratamento mais simples, você consegue também diminuir o custo. Hoje a gente tem disponível no mercado formas também de financiar esse tratamento, de
flexibilizar o pagamento e dessa forma viabilizar essa solução, essa qualidade de vida para o máximo de pessoas. A gente precisa também levar em consideração que a gente está falando de um bem, de um investimento que vai ter uma longevidade aí por anos e muitas vezes até por décadas, né? Então, se você divide esse investimento durante o tempo que você vai desfrutar do resultado desse investimento, acaba que não é um custo alto, né, para o que você vai ter de retorno, digamos assim. Doutor, e para a gente encerrar, esses idosos dão trabalho para ir para consultório? O senhor estava dizendo que tem os casos que vão porque realmente querem ir, outros são arrastados pelos filhos, pelos netos. É um público que dá trabalho, que acha que não precisa mais, que não tem necessidade? Olha, eu vou te dizer que é um público que não dá trabalho. Ah! Eu amo trabalhar com o que eu faço e muito disso se dá por quem é o meu público, né? Um público que, ao mesmo tempo que a gente está ali fazendo o nosso trabalho no dia a dia, aquilo é um sonho alimentado muitas vezes, na maioria das vezes é um sonho alimentado por muitos anos, às vezes até por décadas. Né? Eu tenho histórias de pacientes que tiveram a adolescência marcada pela falta dos dentes, tiveram o casamento marcado pela falta de dentes, então é um sonho alimentado por muito tempo. Então eu me sinto assim muito feliz, muito realizado por trabalhar com o sonho das pessoas. Então você já realizou muitos sonhos, né? Como o da dona Kátia, por exemplo. Eu me sinto abençoado por isso. Ah, que bom. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, pelas informações. E ó, gente, perder um dente não é natural, viu? Corre pro doutor Davi para restabelecer de volta essa dignidade e o que é mais importante, cuidar da sua saúde, porque vocês viram aqui que tem uma influência muito grande. Doutor, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, por restaurar a dignidade das pessoas, por realizar sonhos e obrigada pelas informações também, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a todos pela atenção. Desejo aí um feliz Dia dos Avós, né? Olha aí, gente, tá chegando. E uma semana abençoada a todos. Tá bom, obrigada, doutor. Você que está em casa, obrigada pela sua companhia. O nosso encontro já fica marcado, tá bom? Tchau, tchau.